quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero que você esteja muito sensível àquilo que o Espírito Santo está comunicando aqui hoje. Eu quero poder orar com você. Quero pedir para que os pastores e as pastoras já estejam atentos também, porque nós vamos orar e pôr as mãos sobre as pessoas aqui neste lugar. Eu sinto que hoje é um ambiente de cura, de restauração, mas acima de tudo, um ambiente de salvação, um ambiente de conserto. Cristo Jesus realmente Ele está para voltar, os sinais são mais do que evidentes, mas ainda existe uma igreja adormecida, uma igreja que ainda não percebeu de que Deus está se movendo, de que Deus está falando, de que Deus está comunicando. Tem muitos filhos que estão dormindo ainda e não perceberam aquilo que Deus está revelando aos seus filhos. Todos os dias, quando você abre o jornal, quando você entra nas suas redes sociais, você está vendo Deus se comunicando, dizendo: se prepare, coloque a tua casa em ordem, porque em breve eu voltarei. Eu falo que às vezes há uma tolice tão grande, e eu digo tolice no sentido de falta de entendimento muitas vezes do que está acontecendo. Tem gente inclusive que acha que nesse país hoje se instaurou uma guerra entre direita e esquerda, entre Bolsonaro e Lula, entre Trump e Brasil. É porque você não entendeu na verdade o que está acontecendo. São apenas sinais daquilo que Deus está comunicando. Uma das maiores tentativas do inimigo hoje sobre a nação brasileira é tentar dividir a nação. E na verdade ele já conseguiu dividir a nação. Porque um povo que não está unido não prevalece de pé. Uma igreja que não está em unidade não prevalece de pé. Tudo que o inimigo divide, enfraquece. É assim que muitas vezes ele começa lá na sua casa. Começando a gerar divisões nas pequenas coisas, em situações pequenas dentro da tua casa, para que o poder da concordância não haja dentro do teu lar. Assim vai ser na sua casa, assim vai ser no seu trabalho, na sua empresa, se você deixar. Assim é na igreja, assim é na nação brasileira. O inimigo é muito sutil. A gente começa muitas vezes a brigar por defender ideais que a gente acredita, valores. E nos primeiros discursos tudo parece lindo, mas as nossas forças são minadas por debaixo da terra e a gente nem percebe o que está acontecendo. Eu preciso entender que às vezes eu tenho que abrir mão de interesses pessoais, desejos pessoais, sonhos, ideais pessoais, para entender aquilo que está no coração de Deus. Porque o que vai prevalecer é o que está no coração de Deus, não é o que está no meu e nem no seu coração, mas é no coração dele. Já existe um plano que já foi decretado antes sequer da gente nascer. Já tem algo que já foi selado pelo próprio Deus e vai acontecer. Eu querendo ou não, você querendo ou não, vai acontecer. O que nós temos que estar? Preparados para aquilo que vai acontecer. Atentos àquilo que vai acontecer. Inseridos dentro do projeto de Deus para aquilo que vai acontecer. A minha vontade, a minha oração, o meu desejo pessoal não vai mudar aquilo que Deus tem para fazer. Mas ela pode me inserir naquilo que Deus está fazendo. A minha oração, a sua oração pode nos inserir naquilo que Deus está fazendo ou que Ele está prestes a fazer, mas não vai mudar aquilo que Deus tem para fazer. Muitas vezes tem filhos de Deus orando, jejuando, não para alinhar o coração ao coração de Deus, mas querendo que o coração de Deus se volte à nossa vontade, e não vai acontecer isso. A sua oração, o seu jejum, as suas súplicas, o seu clamor é para que você e o teu espírito esteja sensível a ouvir e entender aquilo que Deus está fazendo, dizendo: Senhor, que o meu coração seja alinhado ao teu coração, para que eu entenda a sua vontade, que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O problema é que muitos cristãos mimados, muitas vezes oram para que aconteça a sua vontade, e não é a tua que tem que prevalecer, não é a minha, é a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela é perfeita, ela é agradável, ela realmente é uma vontade que não está baseada em emoções, não está baseada em interesses pessoais,
mas ela é a verdade absoluta. E que se cumpra a vontade do Senhor sobre essa terra, sobre a sua casa, sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira, sobre a igreja de Cristo nessa terra, em nome de Jesus. Por isso eu digo para você, esteja atento. Jesus, por várias vezes, ele falou através de parábolas. Mas em todo tempo ele estava alertando o seu povo. Quando ele ministra sobre as virgens que dormiram e que metade delas não guardaram a presença, não guardaram o azeite, é uma chamada muito clara para a igreja do Senhor, dizendo: estejam alertas, porque vai chegar um tempo que todos vocês vão adormecer. Mas tem gente que mesmo sonolento e não percebendo os sinais, estarão preparados porque guardarão azeite contigo, guardarão da presença, estarão cheios do Espírito Santo. Eu, desde o início da minha caminhada cristã e da pastora Angélica, a gente sempre recebeu uma palavra. Há muitos anos, há quase 20 anos, essa palavra se repete, dizendo: vocês são pregadores dos últimos dias. Eu creio nisso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. A partir do versículo 7 diz assim. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7 diz assim: mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Preste atenção só por um instante. A Bíblia diz de que José foi um homem de Deus muito usado no Egito. E através de José, o povo de Deus, a nação de Deus, foi cuidada por muitos anos numa terra estranha. Faltava alimento, uma escassez de alimento por toda a terra, mas ali eles tiveram cuidado, proteção, eles tiveram provisão da parte de Deus. Por isso eu sempre digo que o melhor lugar para eu e você estarmos é no centro da vontade de Deus, porque no Senhor nós teremos provisão, nós teremos proteção, nós teremos direção. Mesmo que você esteja num ambiente estranho, numa terra estranha, você vai ser cuidado por Deus aonde Deus te inserir. Mas a Bíblia diz de que José teve um reinado, ou melhor, um governo incrível, muito usado por Deus. Mas chegou o tempo de José. José foi recolhido aos céus e o povo de Deus se espalhou por todo o Egito. Cresceu, prosperou naquela terra. Mas depois disso, um novo rei que não sabia nada de respeito de José, um novo faraó foi levantado sobre o Egito. E ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de uma guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, e eles lutariam contra nós e sairiam do país. Por isso precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom, Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. E os egípcios ficaram com medo deles. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não tenha medo. Porque se você estiver em Deus, quanto mais te perseguirem, quanto mais te machucarem, quanto mais te mais você vai crescer, mais você vai prosperar.
sobre essa terra. Sabe o que muitas vezes a gente não entende? Que a promessa que Deus tem para nós, ela não depende de pessoas, ela não depende de governo, ela não depende de estações, ela depende de Deus. O problema é que tem muita gente se ofendendo com as perseguições, com as calúnias, com as ofensas. Eu sempre digo que tem mais gente que tem mais medo do diabo, muitas vezes, do que temor a Deus. Que doideira é essa? Quem é o diabo perto do nosso Deus? Quem são os demônios que você tem medo perto do nosso Deus? Você deveria ter temor a Deus. Porque se você estiver debaixo de um cuidado de Deus, você não precisa temer. Porque em Deus você estará seguro e você terá proteção e você terá provisão da parte de Deus. A Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram machucados, com trabalhos pesados, mais eles cresciam. E os egípcios ficaram com medo dele. Sabe por que muitas vezes nós somos atacados? E o povo de Deus, preste atenção, vai ser muito atacado nessa terra. Por isso que eu falo, às vezes o ser humano ele é tão inocente, que ele acha que, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil agora, ele acha que quando os direitos são caçados, quando as pessoas são caladas, quando as redes sociais de pessoas são fechadas, eles acham, não, é só a respeito de um povo, de um partido, é só a respeito de algumas pessoas que estão... Não, filho, hoje são eles, amanhã seremos nós. Ou você acha que eles não vão querer calar a igreja do Senhor? Tem pastores presos, talvez você não sabe. Se nem deputados estão tendo seus direitos respeitados, você acha que nós, cidadãos comuns, vamos ter? E detalhe, tá? Eu não estou falando de partido aqui, eu não estou falando de A, B, C e defendendo A, B e C, não, eu estou falando de uma realidade que a gente tem que se atentar. Quanto mais a igreja começar a incomodar, mais nós seremos perseguidos. Se a igreja não está sendo perseguida, é porque ela ainda não está cumprindo o seu papel sobre a terra. Porque quando a igreja brasileira começar a se posicionar e começar a ocupar os cantos, os 4 cantos dessa terra, nós seremos perseguidos sim. Vão tentar nos calar, vão tentar nos afrontar, vão tentar nos prender, vão tentar nos dispersar de todos os jeitos, mas nós precisamos estar posicionados, porque quanto mais nós formos perseguidos, mais nós cresceremos, mais o nome do Senhor vai ser glorificado sobre essa terra. Nós precisamos nos posicionar, porque a igreja do Senhor não pode se calar. E entenda, há filhos de Deus que precisam ser alcançados por Deus através de você. Saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de medo e comece a ser um proclamador do reino de Deus sobre essa terra. A começar pela sua casa, a começar pelo seu trabalho, pela sua empresa. Chega de comodismo, porque eu vejo muitas vezes a igreja do Senhor acomodada, porque muitas vezes a gente fica olhando para os nossos próprios interesses, com medo da perseguição, com medo das afrontas, com medo das batalhas, com medo das lutas, com medo da escassez. Ei, você teme a quem? É o Deus Todo-Poderoso ou você teme aos homens? Por isso é necessário a gente se posicionar. A Bíblia diz que esse povo começou a ser cada vez mais afrontado. E de repente, os egípcios, por medo, disseram. Versículo 15. O rei do Egito então deu a Cifra e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: então, quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, faça o seguinte: se nascer um menino, mate, mas se nascer uma menina, deixe que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram com que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram com que os meninos vivessem. Entenda que havia um medo no coração de Faraó, e ele disse: então eu vou destruir todo o povo de Deus, porque se eu destruir todos esses meninos, eles não vão mais ter como prosperar sobre essa terra. Porém, o cuidado de Deus era tão grande que até as parteiras tinham medo, receio, tinham um temor em relação a Deus, melhor dizendo. Elas disseram: não, nós não podemos cumprir essa ordem. Por quê? Porque elas temiam mais a Deus do que o próprio Faraó. Havia um cuidado e uma proteção de Deus, e por isso
Elas disseram: nós não podemos tocar neles. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas, meu rei, são como as egípcias. Elas dão a luz com tanta facilidade e as crianças nascem antes, até que a gente consiga chegar. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: jogue no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem com que todas as meninas vivam. Esse povo já estava escravo no Egito por muitos anos, sendo maltratado, ferido, perseguido. Mas de repente o povo de Deus clamou a Deus. Deus ouviu o clamor do seu povo. Na verdade, o faraó não tinha medo apenas do povo israelita. Ele estava sendo usado por Satanás para tentar barrar aquilo que Deus tinha para cumprir sobre aquele povo. Entenda uma coisa: Satanás conhece a Bíblia melhor do que eu e você juntos. Ele já acompanha a humanidade há muitos e muitos anos, milhares de anos. Ele sabe que quando o povo de Deus clama a Deus, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir. Satanás conhece a Bíblia, Sandra, mas ele não conhece a revelação que está por trás da Bíblia. Ele conhece as Escrituras, mas ele não conhece a revelação que está por trás das Escrituras. Porque a revelação das Escrituras só é dada aos filhos de Deus. Por isso ele sabia de que quando o povo clama, Deus iria se mover. Ele não sabia como iria acontecer, mas ele sabia que se levantaria alguém para libertar aquele povo da escravidão. Por quê? Porque o povo estava clamando. E se o povo estava clamando, o coração de Deus seria tocado pelo clamor do seu povo. Um povo estava clamando e Deus iria ouvir, inclinar os seus ouvidos para ouvir o seu povo. Havia um povo clamando e por isso Deus iria estender as mãos em direção ao seu povo. Acho que você não entendeu. O problema é que talvez você está murmurando ao invés de clamar. Está passando por luta, então comece a clamar, porque Deus vai ouvir o seu clamor. O problema é que muitas vezes há uma igreja que murmura, mas não existe uma igreja que clama. Existem filhos que murmuram, que reclamam da vida, que reclamam das batalhas, das tempestades, das lutas. Tudo é motivo muitas vezes para poder achar defeito naquilo que está fazendo ou que os outros estão fazendo. Comece a dobrar o seu joelho e clamar diante do Senhor. Comece a declarar as Escrituras diante do Senhor. E eu duvido que o milagre não vai acontecer. Eu duvido que a resposta não vai vir. Porque Deus não resiste a um joelho que se dobra. Deus não resiste a um povo que clama. O problema é que muitas vezes não vai acontecer do jeito que eu e você queremos. Vai acontecer do jeito dele. A Bíblia diz, capítulo 2, que um homem e uma mulher simples da tribo de Levi se casaram. A mulher ficou grávida e ela deu à luz a um filho. Talvez o povo estava esperando que Deus iria vir fazer algo grandioso, de repente, e tudo ia mudar. Mas Deus disse: vocês estão clamando? Então espera um pouquinho, porque o que vocês estão pedindo para acontecer, o milagre, já vai ser gerado. Mas não vai ser gerado do jeito que vocês querem. Vai ser gerado através de um homem e de uma mulher simples da tribo de Levi. Através deste casal nasceria alguém que seria libertador de um povo que estava oprimido numa terra estranha. Eu tenho pouco tempo e por isso eu tenho que só pontuar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz de que a mulher ficou grávida e deu à luz a esse filho.
E ela viu que o menino era muito bonito. Então ela escondeu ele por 3 meses. Mas como ela não podia mais escondê-lo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Sabe uma coisa que nós precisamos entender? Que tudo aquilo que a gente gera, preste atenção, nós temos o compromisso e o dever de sustentar. Tudo aquilo que você gerou, que você tem gerado, você tem o compromisso de sustentar, de cuidar, de proteger. Durante 3 meses, Joquebede tentou fazer isso de tudo que é jeito, com as forças do seu próprio braço, do seu próprio entendimento. Ela lutou, tentou proteger. Havia uma perseguição, uma caça a todos os meninos, e ela teve que ter todo um cuidado. Você imagine essa mãe tendo que cuidar para que esse menino não chorasse alto para ninguém ouvir, porque se alguém ouvisse, ela seria denunciada e perderia o seu filho. Ela tinha que sustentar, cuidar dele, realmente escondida, com todo o zelo, com toda a proteção, para que ninguém à sua volta pudesse ouvir, porque senão ela perderia o menino. Durante 3 meses ela tentou lutar com toda a sua força para poder proteger esse menino, que ela sabia que era um menino muito especial. Mas chegou um momento que ela não teve mais como. Ela simplesmente colocou o menino dentro de um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos e na beira do rio. Você sabe o que a mãe de Moisés estava dizendo? Dizendo: Deus, eu gerei esse menino, eu tenho incumbência de cuidar, de proteger, de sustentar, mas agora eu não tenho mais o que fazer. Eu entrego ele nas tuas mãos, para que a partir de agora o Senhor estabeleça o seu governo sobre ele e o Senhor cuide dele. Acho que você não entendeu. Tudo que você gera é responsabilidade tua, mas tudo que você entrega o governo do que você gerou passa de ser responsabilidade sua, deixa de ser responsabilidade sua, passa a ser responsabilidade de quem governa. Ela estava dizendo: eu não tenho o que fazer, mas o Senhor pode fazer. Eu não tenho mais forças, mas o Senhor é capaz de fazer algo. Eu não tenho mais como agir com as minhas mãos, mas o Senhor tem como agir. Eu estou entregando o governo e o controle da vida do meu filho nas tuas mãos, para que se cumpra a sua vontade. A partir desse momento, a Bíblia diz que ela, com muito temor, colocou o menino na beira do rio. A filha, a irmã do menino, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Mas a filha do rei do Egito foi até o rio. Ela estava tomando banho, enquanto as empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das escravas fosse buscar. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando, e ela ficou com muita pena, e dele disse: é um menino israelita. Então a irmã de Moisés correu e perguntou para a princesa: princesa, você quer que eu vá chamar uma mulher israelita, uma mulher hebreia, para poder cuidar desse menino? Para poder amamentar essa criança para a senhora? E criar essa criança para a senhora? E a princesa disse: sim, vá, corra, ache alguém, traga ela. Então a moça foi e trouxe a própria mãe de Moisés. E aí a princesa lhe disse: leve esse menino, cria ele para mim, que eu pagarei você pelo seu trabalho. Acho que você não entendeu. Era barabacê.
Todas as vezes que você tentar fazer na força do seu braço, você vai ter que sustentar aquilo que você gerou. Mas quando você entrega o governo da sua vida, daquilo que você gerou, da sua casa, da sua família, nas mãos de Deus, Ele deixa de ser sua responsabilidade e passa a ser responsabilidade do próprio Deus. É Ele que vai gerir os recursos, é Ele que vai gerir o que for necessário, a proteção, a provisão, a direção. Porque daí você está dizendo: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos, passa a governar, passa a dirigir. E entenda que durante 3 meses aquela mulher tentou esconder o filho, mas quando ela entregou nas mãos de Deus, ela entregou para que se cumprisse a vontade de Deus. E a vontade de Deus é tão linda e tão perfeita, porque havia um plano perfeito. O problema é que muitas vezes a gente não entende o plano de Deus e fica tentando interferir. Deus disse: ei, agora você me entregou? Então é o seguinte, além de eu proteger o seu filho, eu vou pagar você para você cuidar dele. Os recursos que você não tinha, agora sou eu que vou te dar. E aquele que te perseguia é que vai pagar a conta. Por quê? Porque quem começou a pagar a conta era o mesmo faraó que tentava matar o menino. Entenda que muitas vezes Deus vai te colocar debaixo da barba dos teus perseguidores. E muitas vezes aqueles que te perseguem é que serão usados por Deus para cuidar de você, para te sustentar, para poder te trazer recursos, e muitas vezes para poder te fazer prosperar sobre essa terra. O problema é que tem muitos filhos que continuam insistindo em governar a sua própria vida, a sua própria casa. E talvez você diga: mas eu não tenho que ser responsável. Sim, mas quando você entrega o seu governo, o governo da sua vida, da sua casa, da sua família, de tudo que você tem construído, de tudo que você gerou, quando você entrega nas mãos de Deus, você está dizendo: Senhor, eu entendo que eu sou dependente do Senhor. A minha casa é dependente do Senhor. Os meus filhos são dependentes do Senhor. O meu casamento é dependente do Senhor. A empresa que o Senhor me deu, ela não é minha, ela é sua. Ela é dependente do Senhor. O meu trabalho não é seu, ela é teu. É dependente do Senhor o meu trabalho. Aí você passa o quê? A entender de que se é dele, tem que ser conforme a vontade dele, não a sua. Tem filhos assim, quebra de braço com Deus. Deus está dizendo: deixa eu cuidar de você. Não, Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa que eu vou cuidar. Fui eu que gerei. Esse trabalho nasceu no meu coração. Fui eu que lutei por ele. Eu estudei por esse trabalho, Pai. Eu me preparei para isso. Não, fica tranquilo, está tudo certo. Não, essa empresa, fica tranquilo, eu sei gerir. O Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu entendimento. Fica tranquilo, eu sei gerir. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Não, casamentos, não, fica tranquilo, Deus, eu sei cuidar da minha casa, eu sei cuidar do meu casamento. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Até quando? Joquebede foi 3 meses. Mas tem gente aqui que está há anos fazendo isso. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, lutando. Você está querendo provar para quem que você consegue? Você está querendo provar para quem que você é capaz? Você está querendo provar para quem que você é autossuficiente? Eu já me humilho diante do Senhor dizendo: Senhor, eu sei que em mim não tem capacidade de nada. Que o que há de bom em mim ainda foi o Senhor que colocou, porque se dependesse de mim eu não era nada. O Senhor está em busca de filhos que realmente rasguem não apenas as suas vestes, mas rasgue o seu coração dizendo: Senhor, eu reconheço a minha total dependência no Senhor. Eu reconheço que eu preciso do Senhor e que sem o Senhor eu não tenho como crescer, eu não tenho como prosperar. Sem o Senhor a minha família não tem como dar certo. Sem o Senhor meu casamento não tem como dar certo. Sem o Senhor o meu trabalho, a minha empresa, o ministério não tem como dar certo. Por isso, Senhor, que haja mais do Senhor em mim. Porque o que você tentar manter, você vai ter a obrigação de sustentar até o fim.
é meu trabalho, é minha família. Então Deus vai falar, então cuida sozinho, porque você tem a incumbência de sustentar até o fim. Agora quando eu faço, Senhor, o Senhor me deu, mas eu sei que é teu, está aqui. Sabe o que é lindo? Eu tenho que terminar. Satanás tentou matar Moisés de tudo que é jeito, mas depois que o menino cresceu, sendo ensinado segundo os princípios do próprio Deus, pela sua própria mãe, instruído segundo a palavra, quando ele cresceu, a mãe devolveu para a princesa. Por quê? Porque agora aquele que tentou matar o menino tinha a incumbência de voltar a custear tudo aquilo que ele precisava para cumprir o propósito. Ele foi ensinado dentro do palácio, tratado como príncipe, aprendeu tudo o que havia para aprender. Todas as artes da ciência, mas também todas as artes de guerra. Foi preparado como um príncipe, mas nunca se permitiu corromper o seu coração. Porque os valores tinham sido ministrados por Deus através da sua mãe. Estava cravado dentro do coração dele. Havia necessidade de ele passar pelo palácio, porque fazia parte do propósito. Ele estava sendo treinado, porque havia uma guerra que ele estava prestes a lutar. Uma guerra onde ele não venceria na força do seu braço, e nem na força do seu entendimento, mas na força do Senhor. Moisés foi levantado por Deus como um libertador de um povo que estava escravo no Egito. Por isso, não tema as aflições quando elas batem na sua porta. Tem muitos filhos de Deus abandonando a Deus porque não entenderam que os processos que você está passando fazem parte muitas vezes do que Deus tem para cumprir na sua vida. Moisés, quando saiu do palácio, ele foi para o deserto. 40 anos no palácio, depois mais 40 anos no deserto. Quem disse que o deserto não faz parte da sua vida? Tem tempos de palácio, mas tem tempos de deserto. Tem tempos de abundância, mas tem tempo de escassez. A questão é, o coração do menino foi formado pela mãe, mas a mente de governo foi formada primeiramente dentro do palácio, onde Faraó, que queria matar, teve que ajudar a cuidar. E depois Deus desconstruiu o que precisava ser desconstruído dentro de Moisés, no meio do deserto. Todos os processos que eu e você passamos faz parte daquilo que Deus tem para cumprir. Não fuja dos processos. Por isso eu quero orar por você e a pergunta que eu te faço hoje é: o que você precisa entregar? O que é que você gerou que você tem segurado? O que é que você gerou que você não abre mão? Que muitas vezes tem sido um impedimento entre você e Deus para cumprir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Tem filhos que lutam porque são teimosos, porque muitas vezes são orgulhosos e que continuam insistindo em algo que é para entregar e dizer: Senhor, chega, eu não quero mais lutar do meu jeito. Tem gente que ora e fala: Deus, me dá recurso, me dá uma empresa, me dá um trabalho bom, mas aí a empresa, o seu trabalho bom, os recursos que você pediu começam a te roubar da presença de Deus. Como assim? Tem gente que ora para ter um filho, e quando Deus dá o
o filho te rouba da presença. Tem gente que ora para casar, que estava louco da vida, achando que ia ficar para titio a vida inteira, e quando Deus te dá um casamento, o casamento te rouba da presença. Como assim? O que é prioridade na sua vida? O que é que você precisa entregar hoje nas mãos de Deus? O governo. Porque a maior dificuldade nesse tempo é que todo mundo quer reconhecer Jesus como Salvador, mas são poucos que querem ter Jesus como Senhor da vida. Senhor é aquele que governa a sua vida, para que não se cumpra mais a sua vontade, mas se cumpra a vontade do Senhor sobre a sua vida. Todo mundo precisa de um Salvador, mas Jesus só vai ser o seu Salvador quando você permitir com que Ele seja verdadeiramente o seu Senhor. Jesus não é o Salvador de quem primeiro Ele não governa, de quem primeiro Ele não é o Senhor da vida. Não tem como Ele ser o seu Salvador, se de fato você não entregar o governo da sua vida e dizer: Senhor, governa a minha vida, governa a minha casa, governa o que eu sou, o que eu tenho, porque eu sou dependente do Senhor, e eu preciso do Senhor mais do que tudo. Por isso se coloque de pé, por gentileza, porque eu preciso encerrar. Pode apagar as luzes. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e entregar hoje para Deus o que você tem que entregar.